Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. É com grande felicidade que nós estamos iniciando nosso Jesus Talk podcast, o primeiro episódio. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai alcançar muitas pessoas. Pode alcançar uma, como pode alcançar várias. Mas o mais importante é que nós vamos falar de Jesus, né? Falar de Jesus e viver o Evangelho. Então, que em nome de Jesus, que Deus possa tocar no seu coração, possa tocar no seu mais íntimo aí. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Sabe por quê, gente? O YouTube vai descobrir que você gostou do vídeo quando você deixar seu like, deixar seu comentário. Então, por favor, é um clique simples aí que pode levar esse vídeo, levar esse podcast aqui para milhares de pessoas, né? Então, em nome de Jesus, vamos começar. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Ele é pastor da Batista Anunciar e está ali pastoreando a Batista Anunciar que foi plantada no Céu Azul, né? Então recebam aí com muita honra e com muita glória. Glória a Deus, a Deus pela vida dele. Pastor Pedro. Olá pessoal, o Júnior, prazer estar aqui participando desse podcast, né? Como foi apresentado, meu nome é Pedro, né? Pedro Paulo Monteiro, sou casado com a Cássia Camila da Silva, sou pai da Ana Luísa, minha filha tem 19 anos, eu falo que ela é a mais crente lá de casa, né? Estou há 10 anos na Igreja Batista Anunciar, em tempo integral, né, na nossa sede, e há 5 meses, né, assumi o trabalho de plantação que está acontecendo no bairro Céu Azul. Então tenho dividido aí meu tempo, tanto aqui na sede, nos projetos, planejamentos, e pastoreado hoje um povo muito apaixonado, que é a igreja Anunciar Céu Azul. Amém, pastor. Amém. Pegando esse gancho aí que o senhor falou, o senhor falou que já está 10 anos aí, né, em tempo integral na Batista Anunciar, que fica ali no bairro Solimões. E o senhor falou que tem 5 meses que o senhor assumiu a missão ali de pastorear, anunciar Céu Azul. Eu gostaria que o senhor comentasse como é que foi essa transição, porque sair da zona de conforto, né? Porque o senhor já estava acostumado ali com as pessoas dali, acostumado com a região ali no Solimões, o Jardim Felicidade e tudo mais, e você vai para um bairro que às vezes você nem conhece, sua família não conhece, você não conhece as pessoas, você não sabe como que as pessoas vão te receber ali, né? Então, como é que foi essa transição e sair dessa zona de conforto? Inicialmente, né, nós precisamos falar uma visão espiritual e uma visão humana também, Sim. né? Porque humanamente nos assusta, né? Ter uma mudança tão brusca, porque aqui bem familiarizado com todo mundo, com o sistema, com as equipes todas montadas, né? Aí agora muda para um lugar onde que tudo bem dizer começa do zero. Então eu pensei que seria algo muito complicado, pensei que durante os 3, 4 primeiros meses iríamos ficar ali mais conhecendo uns aos outros, visitando, entendendo um pouco, né, a questão de teologia, questão de ministérios, como cada um se move. Mas eu tive uma surpresa muito grande, porque teve uma resposta muito rápida das pessoas, teve uma resposta muito rápida, foi muito bem recebido. As pessoas são muito apaixonadas por Jesus, isso ajudou demais. Então, nós familiarizamos muito rápido, né? Tanto eu como minha esposa, como a minha filha também. Então, aquilo que eu pensei que ia demorar muito aconteceu no primeiro mês. Nós já estávamos bem familiarizados. Glória a Deus. Então, tive aquele baque inicial, né? Dessa questão estrutural, que humanamente nós gostamos da questão de estrutura, você ter um louvor completo, você ter toda uma equipe que serve na igreja, né? E chegar lá não ter, né, quase ninguém foi um desafio, mas as pessoas Sim. que ficaram, elas se prontificaram a contribuir, hoje muitas estão servindo, então Deus ele operou de uma forma muito sobrenatural para as coisas terem um andamento mais rápido. Amém. Glória a Deus, pastor. E antes porque quando a gente conversou ali no WhatsApp, o senhor falou sobre liderança, sobre a grande comissão, né? São assuntos que o senhor gosta de tratar. Mas eu gostaria de entender a sua história mesmo. Se o senhor falou que você é casado, se o senhor tem uma filha, mas como que foi sua história até chegar no pastor Pedro, que
está em tempo integral, que hoje vive ali dedicada à obra de Deus. Como é que foi essa história? Então, eu tinha uma agência de turismo, né? E eu era de uma outra igreja. E nessa igreja eu comecei a ter esse despertamento, né? Com trabalho com células, trabalho evangelístico, começamos a fazer alguns trabalhos no centro de Belo Horizonte, com moradores de rua, e as coisas foram fluindo e tudo, só que a igreja não tinha uma visão muito para fora, de sair, de evangelizar, de crescimento. O pastor é muito amigo meu, mas nós tínhamos essa diferença de visão. E eu via a Igreja Batista anunciar com um olhar muito positivo, porque eu vi uma igreja muito movimentada, as pessoas saindo, Sim. muita ação na rua, isso me cativava. Então, eu peguei e vim para anunciar. É uma igreja que eu identifiquei muito, acolheu muito bem minha família e tinha muito trabalho, muito trabalho. E eu tinha uma agência, né, como eu disse, de turismo, Sim. e eu tive uma experiência um dia com Deus. E eu peguei, entendi que eu deveria abrir mão de tudo para vir para a igreja, mas eu não era nem pastor na época. Foi algo de Deus mesmo. Eu peguei, abri mão e vim para tempo integral por uma outra proposta que estava precisando de alguém na secretaria da igreja. Nó. E eu peguei e vim. Inicialmente eu ia trabalhar meio horário, mas a experiência que eu tive com Deus, conversei com minha esposa entendeu, eu falei com ela, eu vou para a obra de Deus. E ela topou, e aí eu vim para tempo integral antes de ser pastor. Aí, com o passar do tempo, aconteceu a ordenação pastoral, né? E até hoje estamos aí, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. E o senhor falando, né, sobre anunciar, é realmente algo que chama atenção, né? Porque, como, não sei se vocês sabem, eu fiz parte da Anunciar Céu Azul ali e tudo mais, e realmente foi uma igreja onde que eu enxerguei, né? O senhor falou sobre células, sobre esse movimento de ir para fora. Então, foi uma igreja onde que eu enxerguei que realmente tinha um diferencial, sabe? Porque que eu entendo que a igreja ela precisa de impactar na onde que ela está, né? Não adianta nada a gente estar fechado ali as quatro paredes ali do templo e tudo mais, sendo que tem pessoas na rua ali precisando de ouvir uma palavra do Senhor, precisando de ser tocadas, precisando de receber algum alimento, alguma roupa ali e tudo mais. E eu vejo que a Anunciar Céu Azul, elas têm um foco nisso, sabe? De ir para fora, de realmente praticar o ir, de pregar o evangelho a toda criatura. E o senhor tocando nesse assunto de célula, pastor, eu gostaria que o senhor falasse, sabe, da importância, porque existe igrejas com célula e existe igrejas em célula, sabe? Eu vejo que a Anunciar é uma igreja em célula, porque tudo ali em volta das células, sabe? A célula não é só mais um ministério, mas é o ponto de partida. Então eu gostaria que o senhor explicasse a importância da célula. Não, muito bom. Nós sempre temos cuidado, como nós vamos falar da igreja em células, porque tem pessoas que nós já ouvimos falar que a igreja correta é a igreja que tem a visão celular. Eu não acho isso correta, essa afirmação, porque existem muitas igrejas que são referências no nosso país que não têm pequenos grupos, Sim, né? Não tem o trabalho com célula. Mas, na minha percepção, não existe hoje uma ferramenta melhor de cuidado, comunhão, evangelização do que as células, né? Porque hoje, uma igreja, por exemplo, em células, um exemplo nosso aqui, nós temos um culto na terça-feira na nossa sede, que é um culto de adolescentes. E tem um culto domingo, são 3 cultos aqui. No Céu Azul só tem culto domingo, sim. à noite, por enquanto, né? Mas aí as pessoas perguntam assim: tem que ter mais atividades na semana? Aí a pergunta que eu faço para elas é: onde que você vai aplicar aquilo que você aprendeu domingo, se você tiver todos os dias aqui na igreja? Sim, Então, verdade. os outros dias é para você aplicar aquilo que você aprende, é o dia de você ser igreja de fato. E na célula, nós temos essa oportunidade
de exercer nosso cristianismo, convidando nossos amigos para estar próximo, para estar nessa comunhão, Sim, para confraternizar, para poder compartilhar uma palavra, e ali você tem um espaço de voz onde você pode falar, onde você pode fazer uma pergunta sobre o texto, você pode responder as perguntas da lição. Então, é uma ferramenta que facilita a comunhão, né? Facilita o diálogo, né? Entre irmãos. Nós vemos pessoas que chegam lá, nunca tinham falado nada, passa ali um mês, 2 meses, elas são as pessoas que mais falam na célula. Ali a gente descobre também muitos talentos, né? Pessoas que cantam, pessoas que ministram, pessoas que sim. cozinham, né? Porque o lanche faz parte Crente também, come. né? Da nossa comunhão e é bênção. Então eu vejo a célula como uma estratégia, né? É uma Sim, estratégia que nos ajuda. E a questão que você falou da igreja em células, a igreja com células, né? Que a igreja em células, o coração da igreja são os pequenos grupos. Ali tudo acontece. Ali não é só mais uma opção, é um lugar para você cuidar de alguém. Você foi alcançado, você foi ministrado, você foi discipulado, agora é a hora de você também compartilhar, porque Jesus está tendo a grande comissão, ele falou que era para pregar, que era para batizar, mas ele falou algo muito interessante também, ensinando as coisas que eu vos tenho dito. Então a sim, missão de um salvo é ensinar o que Jesus ensinou, para que as pessoas também tenham o conhecimento, né? Para que elas também cresçam e amadureçam. Né? E hoje na igreja a pessoa não vai levantar a mão e perguntar para o pastor no culto, mas ali na célula ela vai ter oportunidade, ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai ter oportunidade também de levar seus amigos do seu vínculo para estarem ali sendo ministrados. amém, pastor. É sobre isso, né? Eu sou suspeito de falar sobre célula porque eu fui batizado na Batista da Lagoinha e desde pequeno, meus 10, 11 anos ali, meu irmão começou a frequentar, começou a me levar para a célula e eu comecei a ver a importância da célula, sabe? Porque os cultos são importantes, sim, claro, né? Porque a palavra precisa de ser ministrada. Mas a célula é um espaço para a gente desabafar. Às vezes a gente não consegue desabafar ali no momento do culto, que não é para isso e tudo mais. Às vezes não tem um tempo necessário. E na célula a gente consegue desabafar, a gente consegue contar as nossas dores e olhar para as pessoas e falar assim: não, cara, tá todo mundo aqui junto, tá todo mundo comigo aqui. Nós vamos orar junto, nós vamos ler, estudar a palavra junto, né? Então eu creio que a célula é justamente para isso, né? Para todo mundo estar próximo, para quando chegar ali no culto de domingo, todo mundo tá lá em cima, tipo assim, nossa, a gente tá junto, gerou intimidade, né? Porque na palavra fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, a célula é boa para isso, né, pastor? Sim, e nós gostamos de falar que uma igreja hoje, em celas, é uma igreja de duas asas, né? É Sim, uma igreja que se reúne no templo, nas grandes celebrações, mas ela também vive nos pequenos grupos. Se nós formos pegar lá em Atos, é, houve 3.000 conversões na sim, pregação de Pedro, Atos capítulo 2. Eles eram apenas 120 discípulos. Então, como que eles iriam cuidar dessas pessoas? Como que eles iriam ter comunhão? Mas lá no verso 42 diz que eles perseveravam, unânimes, né? O texto continua e o texto diz que eles caíam na graça do povo. Então o povo olhava para eles e via uma comunidade autêntica, via uma comunidade que vivia em uma comunhão, em alegria, singeleza de coração. Então isso não seria possível se eles não se estivessem reunindo também nas casas. Está lá no texto, no templo e nas casas, todos os dias. Então eles comiam juntos, eles dialogavam juntos. Então ali as dúvidas daquelas pessoas que chegaram de outras culturas, de outras línguas, eles começaram a entender quem era Jesus a partir do relacionamento. Porque a única forma de nós transmitirmos algo da parte de Deus é por meio do relacionamento, né? Então, as células, ela é a continuidade do culto de domingo, né? sim, Do culto que verdade. seja de sábado, né? Então, é uma junção onde que nós não podemos colocar, negociar a presença nos cultos, porque é onde nós somos direcionados, né? A Bíblia nos desafia, né? A não deixarmos de congregar, é o que está escrito
sim, para os hebreus, mas sim. nós também vivemos a comunhão por meio dos pequenos grupos, das células. Amém. E pegando esse assunto, pastor, como é que tá as células no seu azul, né? Porque o senhor saiu lá do Solimões, creio eu, com mais de 100 células e tudo mais, e chega no seu azul, né, com essa missão ali de colocar o pessoal para frente. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, né? A Dani, a minha irmã, né, que faz parte da mídia, eu tenho visto, né, que as células têm ficado cheias pela glória de Deus. Então, como é que tem sido esse trabalho no seu azul? Quais têm sido os desafios lá? Então, lá foi muito interessante, né? Que quando eu fui para lá, tinha apenas uma célula e a célula estava meio que no CTI, né? E eu Respirando por cheguei lá aparelhos. eu fui na célula, né? E tava um ambiente de tristeza, um ambiente, né, muito ruim. E eu falei, meu Deus. Aí eu vim no carro embora, porque do Céu Azul na minha casa dá uma média de 25 a 30 minutos. Sim. E eu gosto muito de orar no carro, gosto muito de chorar ali diante de Deus. E eu voltei de lá, chorando e orando, pedindo a Deus, ô Senhor, muda alguma coisa, que o Senhor possa fazer algo, só o Senhor pode mudar. E eu procurei o irmão, né, o irmão que é o Carlos, eu falei com ele, ô irmão, você que vai liderar essa célula. Irmão, nunca liderei não, eu falei, então vai ser a primeira vez. Eu vou te ajudar, mandei áudios para ele, contando como que é, e falei que eu ia estar com ele. Ele falou assim, ó, eu vou topar, mas eu não sei não. Eu falei, amém, irmão, vai dar certo. Então essa célula viveu umas 2 semanas desse ambiente de muita tristeza, um pouco desanimado, mas depois parece que Deus foi lá e virou uma chave. Aí a célula começou a vir pessoas, começou a vir visitantes, o pessoal começou a inovar no lanche Eu e tô vendo lanches fazendo, diferentes lá mesmo. e a casa ficou pequena e aquela coisa toda. Aí beleza, aí nós ativamos a célula de jovens também. Minha filha foi lá e começou a liderar a célula de Glória a jovens. Deus. Eu abri uma célula no bairro Santa Mônica. Então nós já estávamos com 3 células. Aí veio a semana do amigo, né? Veio a semana do amigo. E aí nós falamos, vamos ter que fazer na igreja, porque na casa não vai caber. Eu peguei e fui lá para o Céu Azul. Eu estava orando no carro, falou, Deus, surpreende a gente, né? Que os visitantes possam vir, que as pessoas não se frustrem, né? Aí beleza, eu cheguei lá na igreja, abri onde que ia ser a célula e coloquei as cadeiras. Coloquei 30 cadeiras. Eu peguei e falei assim, ô Deus, se eu só encher essas cadeiras aqui, é um avivamento já. Glória a Deus. Já é algo assim muito poderoso. E coloquei. Aí o pessoal começou a chegar, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Aí eles começaram a pôr mais cadeira, foi afastando e foi colocando. Aí chegou um ponto que não dava mais no círculo para colocar a Nossa. cadeira. Aí ficou um pessoal em pé. Aí, detalhe, eu não fiz absolutamente nada. O pessoal fez o grupo, eles organizaram o lanche, eles organizaram dinâmica, eles organizaram tudo. Eu não fiz absolutamente nada. Glória a E a Deus. célula, juntando com alguns membros e os visitantes, foram um número de 52 pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. 52 pessoas. Aí a célula de jovens veio uma quantidade boa também. Sei que juntando todas as células nós tivemos quase 100 pessoas passando pelas apenas 3 células Glória a Deus. durante essa semana. Um pouco depois, os jovens fizeram um arraial dos jovens lá na igreja. Aí foi um dia de muita diversão e veio muitas pessoas que não conheciam a Jesus. Isso aí também nos surpreendeu, porque era um trabalho novo, né? Então veio muita gente, um evento de comunhão, veio muita gente. E recentemente nós também abrimos outra célula lá no Céu Azul também, que é uma célula na casa da Rafa, e a célula já começou ativada com muita Glória a gente. Deus. E é tão assim, a forma de Deus trabalhar é um negócio tão diferente que a gente tem que entender Sim. que na quarta retrasada essa célula, por exemplo, todo mundo mandando mensagem que não ia conseguir ir, porque ia trabalhar, porque tinha um compromisso importante,
o líder fica doido, né? Fica assim, não vai vir ninguém. Fica Aí preocupado. foi o dia que a célula mais encheu, o dia que veio o tanto de Olha só pra você pessoas que ver, né? estavam sendo convidadas, eu peguei e mandei, se o pessoal não ia faltar, faltou, mas veio um tanto de pessoas Glória a novas. Deus. Então, nós estamos vivendo um crescimento nas células também. Vou trabalhar com o pessoal, as multiplicações, que já estão ansiosos para multiplicar. E Uhum. nosso desafio é chegar em final do ano, pelo menos com 10 células. E eu creio que Glória a Deus vai fazer Deus. isso. Em nome de Jesus, né? Deus já te surpreendeu tanto, né? Deus é o Deus do impossível. Então Aí vai é. dar 15 células Aí do dá jeito que 15, ele é. dá 20 células. Que isso? Dobramos a meta. É legal, célula é algo apaixonante mesmo. E falando de lanche, ô Dani, você tá no meu radar, viu? Porque ô pastor, na última célula lá dela, teve estrogonofe, ela sabe que é minha comida preferida, né? Aí vai lá e me manda foto. Aí eu falei assim, e aí, sobrou alguma coisa? Ela falou assim, não, Júnior, sobrou foi nada. Eu falei, pode esperar então, Aí não, né? sobrou nada. Então você vê que não tá sobrando nada é porque tá cheio mesmo, né? O povo tá indo, tá aprendendo, tá tendo comunhão e isso é muito importante porque isso fortifica a igreja, né? Isso mesmo. E o pessoal, tá assim, fizeram camisa da É célula. isso eu vi mesmo, ficou bacana demais. O lanche estão assim, acho que tá uma competição hoje, qual lanche que é mais gostoso, qual... Tá desse Não, jeito. o bom do pastor é que ele pode ir, vai numa célula, aí você vai na outra, né? Aí vai experimentando todos os lanches ali. Aí é benção, aí tem que ir pra academia todo dia. Amém, pastor, amém. E partindo então para mudando de assunto, o senhor ali no WhatsApp falou, né, de liderança e eu vi que vocês lá no Céu Azul estão falando de maturidade. E maturidade e liderança estão lado a lado, né, pastor? O que você tem a falar sobre isso? É porque o que que acontece? Eu disse isso até em uma das mensagens lá, né? Que o maduro é alguém que deve ser imitado. Sim, Ao maduro ele deve ser imitado. Porque a maturidade, ela vem de um processo. Então, quem passou por um processo para amadurecer, ele tem capacidade de influenciar positivamente. Então, principalmente na caminhada cristã, Paulo ele falou aos Coríntios, né? Se eu não me engano, 1 de Coríntios, capítulo 3, ele falou que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O significado da palavra ali, filhos, são filhos maduros. Então, eles são guiados pelo Espírito, né? Paulo ele também se colocou como modelo sim. para a igreja a ser copiado. Ele falou, né, ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu senti essa necessidade de trabalhar esse tema sobre maturidade. Eu dei abertura, o Carlos falou sobre maturidade na família, foi muito bom. Nós vamos encerrar, né, com a última mensagem, mas eu vi essa necessidade, eu senti de Deus de falar, e as pessoas estão recebendo muito disso, e eu estou tendo testemunhos de comportamentos que as pessoas estão me reportando, falando, olha, eu vi uma pessoa fazendo isso, eu peguei, Glória a Deus. fui lá e falei que não é um comportamento legal. Olha, eu mudei isso na minha vida. Nossa, eu não sabia que eu era imaturo. Aí eu preciso crescer. Aí uma pessoa me procurou, falou assim: ô pastor, eu entendi que eu estou errado no meu casamento. Eu vou procurar Glória a melhorar, Deus. procurar gente mais velhas para mim estar perto. E não tem nada a ver com meu marido, o problema sou eu. Eu falei, meu Deus. Então tem sido muito bom até para mim, porque eu aprendi algumas coisas e Deus primeiro fala com a gente, né? Sim. Eu sempre falo isso com o pessoal, não é porque eu estou ministrando que eu sou a pessoa completa naquilo que eu estou falando. Eu sou uma das pessoas que precisa daquela palavra. Então eu aprendi muito, mudei algumas áreas da minha vida e eu senti que a igreja conseguiu, né, ter um crescimento também, foi edificada de alguma forma. Amém. Glória a Deus, pastor. É realmente isso, né? Maturidade ali, a gente enxergar que a gente precisa de melhorar, né? Igual o senhor falou aí que quando o senhor tá ali ministrando, o senhor ministrou primeiro no seu coração para depois você ir lá e ministrar para as pessoas, né? Então, meus irmãos, vamos amadurecer, né? Amadurecer em Cristo, à luz da palavra.
E passou falando sobre maturidade, falando sobre liderança. O que o senhor pode me dizer sobre uma liderança à luz da palavra assim mesmo? Sabe, falar assim, você olha para a pessoa e fala assim, não, aquele líder ele segue à luz da palavra. Então, eu gosto de dizer que o cristianismo é você colocar para fora aquilo que um dia você colocou para dentro, né? Então, a liderança cristã, ela começa justamente, como você diz, à luz das Escrituras, nós precisamos nos saturar da palavra de Deus. Não só de ler, mas de você compreender e ser ministrado também por essa palavra. Porque às vezes nós vamos ter pessoas, aquele caso do intérprete da lei, quando ele está conversando com Jesus, Sim. todas as perguntas que Jesus fez para ele, ele tirou 10. Ele acertou todas. Jesus mesmo falou assim: Nossa, você está de parabéns, você está acertando tudo. Só que Jesus termina assim: Vai e faça o mesmo, né? Que é aquele episódio do samaritano. Então não adianta você ter o conhecimento e esse conhecimento não se transformar em ação. Então a liderança cristã ela começa no conhecimento das escrituras e você transferir o conhecimento em ações. Então liderança é exemplo. Então você começa a exercer isso na sua vida, nas pessoas que estão à sua volta, no seu vínculo de amizades, na sua família principalmente, porque quem valida a nossa liderança é a nossa casa. Porque não adianta nós sermos pessoas que têm bons discursos, né? Tem uma boa oratória, mas a nossa família não nos aprova. Então me Sim. assusta quando alguém quer liderar e ela tem dificuldade de liderar na sua casa. Porque tudo começa na nossa casa. Então, a pessoa fala assim comigo: Ô pastor, você é besta demais. Eu falei assim: pergunta minha filha e minha esposa. E se elas falarem isso, aí tá certo. Agora, se Verdade. elas falarem o contrário, tá errado. Então, a liderança cristã, ela é tão séria que você é um representante de Deus na terra. Sim. E porque existe a liderança positiva e a liderança negativa. Você pode influenciar, porque liderar é influenciar. Então você pode liderar influenciando negativamente. Sim, E as pessoas verdade. sempre estão nos observando. E às vezes nós nos esquecemos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho. Então, isso é muito sério. Então, eu preciso, o crente, o líder cristão, ele tem que ser maduro, porque ele vai transmitir maturidade. Ele vai transmitir princípios do reino. Ele não vai falar segundo a sua vontade. Ele não vai falar segundo o que eu acho, o que eu penso. Ele não vai negociar os valores bíblicos no Sim. seu comportamento, no seu aconselhamento. E não tem jeito. Quando alguém vive as escrituras, as pessoas em volta começam a ver, começam a perceber, a vida dela expressa isso. Então a liderança hoje ela é muito importante porque tem muitas pessoas que são imaturas e não é muitas vezes por culpa delas, é Sim, por verdade. ausência de alguém chamar essa pessoa para perto. Porque quando alguém fala assim comigo, fala mal de alguém para mim, eu falo assim para ela: se essa pessoa é ruim, ela precisa de alguém bom do lado dela. Não é afastar dela. Então, se você está vendo isso, aproxime dela. Porque se ela andar com você, você sendo bom, ela vai ficar boa também. Porque é influência. Né? O círculo que nós vivemos, ele influencia. Então, quanto mais lideranças nós tivermos no meio cristão, mais o povo vai amadurecer. Por isso a necessidade de capacitação, de treinamento, de teologia. Sim, E verdade. depois desse conhecimento, ele não pode nos levar à vaidade, mas a teologia verdadeira nos leva à simplicidade e à humildade. Mas eu não posso guardar só para mim. Aí eu preciso liderar. Eu preciso liderar minha casa, eu preciso liderar um novo convertido, alguém que chegou agora, eu preciso ensinar para ele, e eu preciso ensinar as pessoas que estão à minha volta também, para que elas ensinem a outros, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, é um conceito que eu gosto muito de usar. Sim. Paulo ele fala assim para Timóteo: o que recebeste de mim, diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis, e estes transmita também a outros. Então, Paulo dedicou a Timóteo
mas não era para que ele se elevasse, era para que ele transmitisse a outros homens idôneos e esses também transmitissem a outros. É o discipulado e liderança sendo transmitido a partir de uma boa fonte, porque Paulo era uma boa fonte. Então, Timóteo recebeu dessa fonte, mas ele teria que transmitir para outros também. Amém, pastor, amém. E glória a Deus. E hoje a gente tá vivendo no mundo dos influencers, né? De pessoas que querem influenciar outras pessoas e tanta gente está servindo de pedra de tropeço para as outras pessoas, né? E a igreja hoje está carecendo cada vez mais de pessoas maduras, de líderes ali que estão comprometidos, né? Realmente de anunciar o evangelho, de pregar as boas novas e tudo mais. Então, hoje a gente tem dois pontos, né? Hoje, cada vez mais, a gente pega o nosso celular aí, o mundo está cada vez mais globalizado. Se a gente for parar para poder pensar, uma criança de hoje, ela tem muito mais acesso a coisas ruins do que coisas boas, né? Então, a gente cada vez mais tiver esse pensamento de que nós precisamos de multiplicar líderes, nós precisamos de multiplicar maturidade, nós precisamos de avançar nesse sentido, para que as pessoas tenham, né, exemplos, né? Porque é necessário isso. É necessário que a pessoa olhe e fale assim, nossa, o pastor Pedro ali, ó, realmente, segundo a esposa, segundo a filha, ele é um homem de Deus. Né? Então eu posso ali conversar com ele vai me direcionar no caminho, porque ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, né? Então hoje a igreja está carecendo disso, né, pastor? De pessoas que realmente não sirvam de pedra de tropeço, mas sigam como um pai de destino, né, que vai guiar as pessoas no caminho do Senhor. É porque as pessoas elas se encontram muitas vezes perdidas. Eu sempre gosto de pensar que o que a pessoa está fazendo muitas vezes não é culpa dela. No Sim, sentido de que eu tenho muita, por exemplo, tenho muito cuidado quando as pessoas, por exemplo, né, criticam, por exemplo, um culto pentecostal. Aí estão tendo alguma atitude ali dentro daquele culto, as pessoas compartilham, divulgam. Aí eu fico pensando assim, aquela pessoa que está ali, talvez ela aprendeu daquela forma, e para sim, ela é o evangelho. E muitas vezes o coração dela é um coração bom e ama Jesus, de fato, só que ela não teve uma boa influência. Ela sim, aprendeu dentro daquela cultura. Existem os falsos profetas, sim. mas Muitos. existem às vezes pessoas com ótimas intenções, bom coração, mas não teve uma instrução. Eu sempre penso assim: você se aproximou dessa pessoa para tentar estar perto dela. E às vezes também a nossa verdade não é a verdade, às vezes é a nossa verdade, não é a verdade bíblica. Uhum, Então nós temos que ter muito cuidado com o corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, por isso que eu falo essa questão de cuidado, que não é só na nossa igreja, porque aquela igreja, ela é de Jesus. sim, Ela é de Jesus. Então, quando nós vamos ler as cartas, né, de Paulo, por exemplo, ele estava corrigindo a igreja, os comportamentos exagerados na igreja. Então, não é porque está tendo um comportamento talvez diferente do nosso que não é que eles não são nossos irmãos. Então, a gente tem que pensar numa dimensão de corpo. Eu não posso pensar na igreja como lugar que eu estou. Eu tenho que pensar no corpo em geral. Então, se a igreja que eu estou, ela é edificada e ela é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem sido referência, eu tenho que pensar assim, tá tudo certo. Não, eu tenho que pensar assim, há outras pessoas que podem ser influenciadas. Então, hoje nós temos várias igrejas que vêm aqui conversar com a gente. Aí vem igreja pentecostal, vem igreja batista, e nós nos damos muito bem, né? Mesmo às vezes tendo alguma divergência teológica, porque nós não somos os donos da verdade também, né? Então eu tenho que olhar para o corpo das pessoas que estão à minha volta, porque se a gente negligenciar os da fé, a Bíblia fala sobre isso, nós estamos negando até o próprio Jesus. sim, Então verdade. eu tenho que sair para evangelizar, eu tenho que sair para ganhar pessoas para Jesus, mas eu tenho que entender que primeiro é os da fé. Eu tenho que edificá-los, eu tenho que ser alguém que leva alguém à maturidade, que Sim, traz um despertamento, um desejo de crescer, um desejo daquela pessoa evoluir. E as pessoas sofrem muito hoje, é o que Jesus falou, né, ele viu a multidão e teve compaixão dela. Por quê? Porque não tinha pastor.
as ovelhas não tinham, elas estavam aflitas, Sim, exaustas, porque não tinha ninguém. Então, o motivo da aflição é a ausência de alguém, sim, né? Que verdade. nós somos seres relacionais, então precisa ter alguém ali. Então, na nossa caminhada, o quanto alguém do nosso lado pode nos ajudar ou pode nos prejudicar. Sim, Como eu disse, a liderança positiva e a liderança negativa, ela pode trazer pessoas à vida, como ela pode matar alguém também. Então, nós precisamos entender essa importância de não deixar as ovelhas aflitas. Por isso que deve se levantar um grande número de líderes maduros para tirar a exaustão das ovelhas que elas têm vivido neste mundo tão cruel, né, tão maldito o comportamento desse sistema mundano. E as sim, pessoas verdade. precisam de alguém que tenha o coração em Jesus para ajudá-las a perseverar. Amém. Glória a Deus. E nisso, né, pastor, eu percebo que a anunciar, tanto a anunciar Solimões quanto a anunciar Céu Azul, elas investem em capacitação, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque eu vejo lá acompanhando o Instagram, o povo se envolvendo ali mesmo, querendo aprender, querendo se capacitar. Isso é importante, né? Porque é necessário. Né? Vocês têm ali o Avance, né? Tem os Pilares da Fé, vocês têm o curso pastoral. Né? Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso um pouco. Então, hoje a nossa primeira referência sempre vai ser Jesus, né? Mas a nossa referência grande aqui para nós é o nosso pastor, Pastor Leno. Além de ser uma pessoa, eu não conheço alguém mais apaixonado pela igreja do que ele. É uma pessoa muito apaixonada por É Jesus, benção pensa em mesmo. igreja, ele respira igreja. Você está em casa ali, do nada ele te manda uma mensagem 1 hora da manhã, É, falando de um projeto, de uma coisa. E é uma pessoa que você ouve uma pregação dele, você vê assim, poxa, ele deve ter estudado uma semana para preparar um sermão desse. E é uma pessoa, um incentivador do conhecimento, né? Então, nós temos esse incentivo do nosso pastor para desafiar as pessoas a crescerem. Inclusive, ontem eu estava conversando com ele e ele estava falando sobre isso, porque nós já tínhamos encerrado os cursos aqui na igreja neste ano, porque nós estamos com 2 turmas formando, que vão ser 80 pessoas, Nossa, né, glória a no curso que Deus. é o Pilares da Fé, que é o primeiro módulo, e o Avance. Aí ele pediu para pôr outra turma de Pilares. Fala, pastor, vamos embora. Aí nós vamos anunciar mais uma Glória a turma Deus, glória a e Deus. seja o que Deus quiser. Aí a Natália, que ajuda na coordenação dos cursos, falou, pastor, mas os professores? Eu falei, querida, lança aí e Deus aí Deus vai prover. vai nos abençoar. E eles vão estar disponíveis, É, pode ficar tranquila e vai dar certo. Então, nós temos o Pilares da Fé, que nós tivemos uma surpresa, porque ele seria um curso introdutório. Só que o que aconteceu? As pessoas que vinham de outras igrejas e fazem o Pilares, elas falam assim: nunca ouvi isso aqui na minha vida. meu Deus. Porque são 4 matérias, né? Que é o Conhecendo as Escrituras, Plano de Redenção, Princípios de Fé e Andando no Espírito. E as pessoas falam assim: eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Que isso. Plano de Redenção. As pessoas que vieram de outros lugares há 7 anos, 10 anos de conversão, nunca teve um ensino sobre plano de redenção. Então nós somos surpreendidos com esses comentários, né, e o quanto que as pessoas cresceram. Nós colocamos assim, o que nós temos de melhor de professores, são pessoas assim muito capacitadas. As aulas, assim, qualquer pessoa que sentar lá, ela vai aprender. E o Avance, nós trabalhamos um pouco mais a nossa visão sobre liderança, sobre as nossas células, sobre multiplicação, sobre o nosso propósito, né? Cada um tem uma missão. Sim. É um curso muito bom também, que leva as pessoas a entender a nossa visão. E nós temos a Escola de Pastores, que é um seminário de 1 ano, né? Que ele já é um pouco mais extenso. Ele tem este nome, que ele é para a formação de pastores, mas qualquer pessoa pode fazer. Alguém que já tenha, né, por exemplo, da nossa igreja, feito o Pilares e feito o Avanço, ela pode fazer o seminário. E o seminário trabalha muitos tópicos, porque ele é mais prático. É o ministério em termos práticos, né? Então, assim, todo mundo que sai do seminário sai assim deslumbrado e fala: por que eu não fiz antes? Então, nós temos também a nossa escola bíblica,
que acontece aqui na segunda-feira. Os temas têm sido é, bem pertinentes também, as pessoas têm aprendido muito, tem sido um despertamento também ao conhecimento, além dos outros cursos, né, que nós temos cursos aqui também para o casamento, né, para os casais, temos o Sim. curso também Homem ao Máximo, então nós sempre buscamos capacitações, além disso, nós sempre estamos também em alguma conferência. Essa semana mesmo eu estava num retiro de pastores. Há 2 semanas eu e o pastor Leno, com mais 2 irmãos da igreja, estávamos em uma capacitação da Atos 29, na Batista Esperança. Nós sempre temos buscado crescer e ler muito também, né? Glória a Porque Deus. nós precisamos crescer, senão a igreja não cresce também. Então nós valorizamos demais o conhecimento, o aprendizado, pedimos para as pessoas façam teologia, leiam bons livros, estejam com pessoas que têm bom conhecimento também, mas mais do que isso, né? Que o conhecimento gere também uma ação contundente por reino de Deus. Amém, pastor, amém. E pegando esse gancho aí sobre crescimento, a gente vê muitas igrejas, muitos lugares crescendo em quantidade, mas não crescendo em qualidade, né? E entrando no assunto de discipulado, é importante, né? Nós temos um bom discipulado, porque a gente precisa de multiplicar, né? Aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Como que Jesus fala, seja pequenos cristos aqui na terra, né? Então, multiplicar cristos aqui na terra, multiplicar pessoas que agem conforme a palavra diz para a gente agir. Então, como que seria, né, a gente ser um discípulo e multiplicar, fazer discípulos? Então, a multiplicação está no coração de Deus, né? Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver a todo tempo Deus dando uma ordem. O primeiro homem da terra, né, recebeu uma incumbência, né, para ele ser fértil e multiplicar, encher a terra. Sim, E como igreja, muitas pessoas falam assim: toda pessoa é crescer, todas as pessoas são números. Mas a Bíblia é assim. Se nós formos ler a Bíblia lá em Atos, a igreja crescia assim, até eles não poder mais contar. Aí eles começaram a usar superlativos, porque não tinha mais como contar. Porque se tiver a presença de Deus, não tem como não ter crescimento, não sim, ter edificação da igreja. Só que as pessoas, hoje, né, existem muitas igrejas gourmetizadas, sim, igrejas que elas nascem dentro de um ano, ela tem 1.000 membros. Não tem como. Não tem como, porque naturalmente essas pessoas que estão ali, não estou generalizando, mas teoricamente elas vieram de outra igreja. sim, Porque um ano você formar 1.000 pessoas dentro do processo de você evangelizar, dentro do processo de você discipular, batizar essa pessoa, discipular, acompanhá-la, né, para que ela esteja ali já dando mais passos sozinhas na fé, é um processo muito demorado. sim, Porque tem pessoas que respondem muito rápido, mas tem pessoas que demoram muito tempo para responder. uhum, Então, mais do que crescer em quantidade, nós precisamos crescer em discípulos. A igreja não cresce com membros, ela cresce com discípulos de Jesus. Não há uma citação na Bíblia para você crescer sua membresia. Há citação na Bíblia para crescer o número de discípulos, sim, multiplicar o número de discípulos. Então, a igreja que se nós formos ler o livro de Atos, né, que é o que mais fala disso, ele vai falar que crescia o número de discípulos, ou vai dizer que crescia a palavra. Em 2 momentos no livro de Atos, vai dizer que crescia a palavra. Então não vai falar que a igreja crescia. sim, Não vai dizer que o número de membros aumentou. Vai dizer que aumentou-se o número de discípulos e aumentou e cresceu também a palavra. Porque essa palavra que tem poder de transformar as pessoas. Então, o crescimento com o discipulado é justamente o que nós falamos um pouco antes. É alguém mais maduro levando o imaturo à maturidade. sim, Então, hoje, se eu não tiver. Uma vez perguntaram para Elias Dantas, né? Elias Dantas é uma referência. Perguntaram sim, para eles assim:
como que eu posso ter uma igreja de 5 mil membros? Era a pergunta na caixinha dele lá, né? E ele pegou e falou assim, olha, é difícil falar isso, mas se eu fosse responder assim, ter uma resposta contundente, eu falaria, tenha 500 líderes que influenciam 10 pessoas, cada um. Ele, simples assim. E eu concordo, porque se uma pessoa está influenciando 10, a outra influenciando 10, elas vão ser cuidadas, elas vão ser discipuladas, elas vão ter alguém a quem recorrer. Agora, se você tem uma igreja de 5 mil membros e você não tem líderes, primeiro, ou o pastor vai morrer tentando cuidar do povo, É, ou ele vai morrer pela imaturidade das pessoas, ou ele não vai pastorear. Ele vai começar a colocar eventos, trazer uma banda legal, fazer a igreja cheia de efeito sim. especial, injetar dopamina no pessoal, para o pessoal ficar lá. Uhum. Agora, uma igreja para crescer, naturalmente demora, tem uma Um plantação, tem uma processo. estrutura, tem a preparação de um líder para cuidar. Porque se a gente fazer um show, vai vir muita Com gente. certeza. Se trazer alguém famoso, vai vir. Mas como que essas pessoas vão embora? Eu ouvi uma frase recentemente, que a questão não é quantas pessoas estão vindo no culto. A questão é quantas pessoas estão sendo transformadas. Sim. Porque o objetivo é a transformação. Não é que elas venham somente, mas que elas sejam transformadas. Então, nosso desafio é esse: levantar discípulos que fazem discípulos. Repito o que Paulo falou para Timóteo: recebeste de mim, transmita a homens fiéis, e este também transmita a outros. Amém. É pegar a cruz e seguir mesmo, né, pastor? Não tem outro caminho, né? É, E o senhor falando aí, né, de eventos e tudo mais, infelizmente é aquilo que tem mais chamado a atenção, mas é como o senhor falou, né? Como é que vai ser o pós disso? Como é que. Será que a pessoa, ela veio, o coração dela realmente estava aqui? Né? Será que a mente dela estava aqui? Ela estava totalmente aberta para poder receber aquilo que Deus quer para ela, ou ela veio por causa de status, ou ela veio porque era legal, porque eu vou publicar um stories ali no Instagram e falar assim, como se fosse na academia, né? O de hoje está pago, estive presente. E não é sobre isso, né, pastor? É o interno mudando o externo, não é o externo mudando. Então, então a gente precisa de mudar de dentro para fora, né? Verdadeiramente, porque hoje as pessoas estão externando que elas estão felizes, mas internamente ela tá passando por uma depressão, ou ela está passando por uma luta interna. Então é isso, né? e nós só vamos conseguir saber se ela está bem mesmo no relacionamento. Sim. Porque se você olhar um vídeo, né? Olha da sua igreja lá um vídeo, as fotos, só parece anjo. Você olha assim e fala assim, esse pessoal não peca, É não. verdade. As expressões, as lágrimas, Sim, é algo muito bonito. É algo muito bonito. Mas você quer saber a realidade da vida de alguém, entra na casa dela. sim. O Porque na íntimo dela. igreja, o máximo que você vai ver da pessoa é a nuca dela. Verdade. Agora, por isso, voltando para as células, na célula não, você vai ver o olhar da pessoa. Ela fala alguma coisa, no momento que ela fala, você vê que ela mudou, a voz embargou, Sim, ela ficou diferente. Você percebe, olha, tem alguma coisa aí. Quando ela fala de pai, parece que ela sente alguma coisa. Não, quando ela fala do marido, ela sente alguma coisa. Você começa a perceber, você começa a sentir. Então, você entrar na vida da pessoa, a gente ouve onde o pessoal fala muito, né? Cada um tem que cuidar da sua vida, né? Não é que as pessoas fala, no falam, mas no mundo fala assim evangelho mesmo. não. Nós cuidamos da vida dos outros. É verdade. Nós cuidamos mesmo, tem que cuidar. E quando eu chego para a pessoa e sento assim, eu tive uma experiência uma vez. Um pastor veio aqui e falou assim: pastor, eu queria de 2 em 2 semanas conversar com você sobre as células. Vamos deixar marcado? Eu falei: vamos. Ele veio a primeira vez, ele veio a segunda vez. Aí na terceira vez ele veio ao sentir de Deus assim, eu falei assim: não vou falar de células hoje. Aí quando ele começou a fazer um tanto de pergunta, eu peguei e falei assim: pastor, como é que você está?
Sua família tá bem? Ah, irmão, acabou. Aí o homem. Aí a lágrima já veio na hora e ele explodiu ali naquele momento e começou a falar o que ele estava passando. E eu Sim. peguei e falei com ele, falei assim, olha, vamos tirar esse tempo aqui para a gente conversar, não falamos mais nada de célula, de igreja, tratamos, tratamos sobre a vida dele, sobre a vida dele. Amém. E acontece muito isso aqui com líderes. A gente tem que ter muito esse time, esse discernimento, que Sim. eles vêm falar sobre o trabalho, sobre a célula. Só que aí, quando você pergunta como está lá na sua casa, aí já Acabou. era. Desarmou. Aí muda tudo. Então, olha, tem um pastor, acho que é o Pedro do Borel, que fala que pessoas têm rosto e têm nome. Sim. Nós temos que ter um cuidado muito grande para não usar a pessoa como um número para a nossa projeção ministerial. A Verdade. gente tem que tomar esse cuidado, porque senão eu vou ser seletivo nas pessoas que eu quero. Se alguém tem um potencial, eu estendo um tapete vermelho para ela. Aí Uhum. se é uma pessoa caladinha, que não tem tanta, né, Aos olhos aparentemente de outras pessoas, né? desenvoltura, aí eu vou tratar de outra forma. E isso é acepção de pessoas e é um grande pecado. Sim. Então eu tenho que olhar para as pessoas com igualdade, porque a pessoa fala assim, por que você gosta tanto de número? E até nessa madrugada eu estava fazendo percentual, fazendo algumas pesquisas, eu gosto muito de números. Sim. Eu falo assim, eu gosto de número porque atrás de cada número há uma vida. E Sim. atrás de cada vida há uma Não história. é apenas números. Então, né, eu tenho que olhar para a pessoa e saber, tem uma história ali atrás, tem uma vida ali atrás. Sim. E eu tenho que me preocupar. Uma vez um líder falou comigo assim, nossa, o fulano de tal, ele não responde a nada que eu peço, eu dou uma direção, ele não faz e tudo. Eu peguei e falei com ele assim, tá bom. É, você conhece os pais? Você sabe se essa pessoa tem pai, tem mãe? Ele, a mãe eu sei que tem, pai não sei não. Eu falei, assim, onde que ele mora? Falou, seu bairro. Falou o bairro. Eu falei, qual rua? Ah, perto de tal lugar. Você não sabe a rua? Não, eu não sei não. Ele trabalha com o quê? Ah, não sei. Eu falei assim, meu querido, você não conseguiu o coração da pessoa, mas você quer as mãos dela. É complicado. Então, antes de Jesus querer nossas mãos para trabalhar, ele quer nosso coração. Amém. A igreja de Éfeso, ela trabalhava, mas ela trabalhava para Deus sem Deus, porque ela Sim. perdeu o Senhor e ela foi exortada. Então, as pessoas, elas não são descartáveis, elas têm uma história. Então, eu preciso entender essa importância de quem Deus colocou. Eu tenho uma responsabilidade de cuidado com aquela pessoa. Não é que eu vou resolver todos os problemas da vida dela, mas eu Sim. tenho que pelo menos me importar. Sim. Voltando para o samaritano, né? A, o sacerdote, o levita, veio do templo. Só que o que eles fizeram? Foram indiferentes. Eles não só não se compadeceram daquele homem quase morto ali espancado, mas eles foram para o outro lado da rua. Foi a indiferença. Sim. Agora, será que se ele fosse ali um levita que tivesse ali, fosse um sacerdote, fosse uma pessoa bem renomada naquele momento, será que eles iam passar para o outro lado da rua? Eles não iriam, porque nós temos essa tendência. Então, precisamos criar um equilíbrio, sabe, é, despertar as pessoas para o trabalho, Sim. mas também me importar com ela. Eu tenho algo que eu falo muito no Céu Azul, quando eu cheguei, o pessoal todo queria, vamos trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, calma, respire. E uma Conheci esse frase que eu povo falo com primeiro. todo mundo lá, você é mais importante do que aquilo que você faz. Sim. Eu sempre digo isso. Por quê? O dia que você parar de fazer, então você não vai valer nada? Verdade. Não. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Então, foi o que Jesus fez. Jesus conviveu com aqueles homens. Jesus ele se vestiu de humanidade, conviveu com os 12, viveu os dilemas deles ali. Jesus tem que ter paciência, né, para
com os discípulos, e estava ensinando todo o tempo. Ele falou assim: não é possível que vocês estão me perguntando isso, eu já ensinei tantas vezes. Mas Verdade. é isso, o relacionamento. E a gente precisa pensar, eu acho que é uma prioridade nossa hoje como igreja. Amém, pastor. E hoje não só dentro da igreja, mas no mundo mesmo, né? Tá faltando esse cuidado, né? As pessoas, elas não estão mais se importando com a dor da outra. Pelo contrário, o que o mundo prega é que você precisa ser melhor que todo mundo. Se necessário for, você passa por cima das pessoas, você machuca as pessoas, mas o que importa é aquilo que você tá vivendo, é aquilo que você tá sentindo, né? Então, é isso. Uma vez eu li no livro e do Tozer, que chama Cristão Surpreendente. Ele fala que hoje as pessoas querem as coisas assim, ó, de uma hora para outra, sabe? Que é algo instantâneo, que é algo rápido e não é desse jeito, sabe? Às vezes, igual o senhor falou aí, você precisa de sentar, você precisa de conversar, você precisa de entender qual que é a história dessa pessoa, sabe? O que que ela tá passando, né? Porque hoje, infelizmente, não só dentro da igreja, como no mundo mesmo, no mundo principalmente a gente é só mais um número. Por exemplo, nosso trabalho. Se você for demitido hoje, amanhã vai fazer um dia, vai estar outra ali no seu lugar, sabe? Então a igreja ela precisa de mostrar o seu diferencial, que é justamente isso, o trato. É cuidar de pessoas, sabe? Porque se a gente não cuidar de uma pessoa machucada ela vai multiplicar e vai gerar mais machucados. Uma pessoa ferida ela vai gerar cada vez mais pessoas feridas. Então a gente precisa de ter esse trato, sabe? E o que está faltando muito, porque às vezes a pessoa olha para a igreja e muitas já estão machucadas porque elas não tiveram a experiência correta dentro da igreja, não tiveram esse trato diferente dentro da igreja, porque às vezes ela foi para uma igreja e encontrou o que tem no mundo hoje. Pessoas não ligando para ninguém, pessoas querendo só aparecer, mostrar status. Tô lá em cima do altar, tô tocando, tô ministrando, tô aparecendo. E não é sobre isso, né, pastor? Porque Deus ele conhece o nosso íntimo, sabe? Ele sabe lá no fundo que realmente a gente é. Né? Então não adianta, a gente pode querer enganar todo mundo, mas Deus jamais vai conseguir enganar, né? É verdade. E tem um contraponto também. É outro ponto que eu trabalho muito sobre isso também. Que muita gente fala que a igreja é hospital. De fato. Eu gosto de falar que a igreja, por uma porta, é hospital, mas na outra porta é um quartel-general. Sim, Porque se a igreja for só hospital, no hospital não tem um quartel-general, mas no quartel-general tem hospital. sim, Então, as pessoas também temos, é tão difícil, né? O pastor Leno até está pregando em Solimões sobre doenças deste século, né? Como ela tem afetado as pessoas. Então, a pessoa também, ela às vezes olha para a igreja e vê só como um lugar dela ser curada. E ela vai ser curada, sim, e tal. Só que eu gosto de falar assim, ó, tem gente que entrou para a igreja como hospital, todos os médicos já passou por ela, já gastou tudo que tinha na todos os enfermaria, mas recursos. ela continua deitada, ligada no soro. Sim, Então tem um momento também que você vai ter que replicar aquilo que foi feito na sua vida. Você sim, precisa sair do estado também, e porque tem coisas na nossa vida que nós vamos passar. Aí tem muita gente que está confundindo as coisas e está justificando, por exemplo, a falta dela de entrega no reino de Deus devido às suas crises. Mas as tribulações fazem parte da nossa vida. Por sim, isso a verdade. importância da comunhão. Que a comunhão não é que ela vai resolver nossos problemas, mas ela vai nos ajudar a passar pelas dificuldades. Eu gosto de falar que Jesus, ele não nos livra da tribulação, ele nos livra na tribulação. Ele não nos livra da morte, ele nos livra na morte. Então, a promessa de Jesus em João 16:33, ele disse: eu digo isso para que tendes paz em mim, pois no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. E a promessa de Jesus não é que não teria nada, ele prometeu presença integral ao nosso lado. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, hoje há uma questão, a pessoa chega assim: eu estou muito ferido da outra igreja. Mas o que é esse ferido? Uhum. Será que essa pessoa também não feriu? Sim, verdade. Será que também ela não foi alguém que trouxe algum transtorno? Porque ninguém nunca chegou aqui na igreja, né? Mais de 1.000 pessoas na nossa sede. Ninguém nunca chegou e falou assim: eu saí daquela igreja porque eu era o problema de lá. Verdade. Eu, Ninguém eu, assume, eu né? era dificuldade. Eu estava fazendo raiva no pastor. Então eu aliviei a vida dele e vim para cá agora. Nunca. A pessoa sempre Verdade. chega assim com um discurso
que ela foi ferida. Aí nós temos que parar e pensar também, peraí, porque o pastor se fere também. Sim, O verdade. pastor se fere com a traição, ele se fere com o abandono, o líder em geral, ele também se fere. Quando ele não tem, né? Não é um domínio que ele tem que ter sobre a pessoa, mas às vezes a pessoa não tem uma resposta daquilo que foi entregue sobre a vida dela. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter um coração amável, entender a necessidade das pessoas, a gente tem que aprender a fazer uma leitura também. Entender que tem situação na nossa vida que nós vamos passar. E a gente não pode parar por isso, né? A gente Sim, não verdade. pode retroceder. É estar em comunhão para que essa comunhão nos cure para continuar, não tirar de nós as dificuldades, porque não tem jeito. Tiago falou no capítulo 1, para nós termos alegria pelas muitas tribulações que vem sobre a nossa vida. E a tribulação, ela gera o que? Esperança, ela gera maturidade. Então, Crescimento, como né? você vai ser maduro se você não passar pelos processos de tratamento da vida? Olha para sua vida e vê tudo que você passou de ruim. Foi o que Verdade. te fortaleceu hoje. Sim. Foi o que. Agora, se você tivesse parado, você não tinha aprendido. E a gente. Eu gosto de falar duas coisas. A tentação e a provação, ela tem uma origem. A tentação, a origem dela é o inferno, é do diabo. Sim. Deus não tenta ninguém. Sim. E o foco da tentação é destruição. A tentação, ela quer te destruir. Agora, a aprovação, ela vem de Deus. Sim. E o foco dela é nos fortalecer. Então, tem gente que está repreendendo tribulação achando que é o diabo. E é Deus. Até Verdade. isso a gente tem que É. pensar. Porque nós somos tão rebeldes, que se a aprovação não vir, nós não conseguimos muitas vezes tratar o nosso ego, o nosso orgulho, porque nós nos achamos, né? Sim, Então a verdade. aprovação ela vem justamente para nos colocar no nosso lugar. E a gente tem que entender que essa aprovação ela vai gerar em nós esperança, vai gerar em nós maturidade, vai gerar em nós mais experiência com Deus, mais conhecimento de Deus. Então muitas vezes quando a gente está muito ali com o ego lá em cima, Deus olha e fala assim, ó, eu estou tentando pela palavra, mas ele está rebelde, ele não está ouvindo, vou liberar uma aprovação sobre a vida É. dele aqui, Se não for pelo daqui a amor, vai pouco pela ele me dor, né, procura. pastor? Amém. É isso mesmo, né, pastor? Igual eu, testemunho meu breve, eu cresci sem ter o pai presente, né? E essa é uma verdade que eu vou ter que carregar pro resto da minha vida. Não tem como eu voltar no passado e falar assim, ô pai, você vai ser presente na minha vida. Mas o que que eu vou fazer com isso? Qual que vai ser a minha resposta diante disso? Será que eu vou ficar ali me fazendo de coitado? Vou assim, ah, não, não tive um pai presente, ah, não tive isso, não tive aquilo. Mas o que que eu vou usar com isso? Será que tem pessoas que eu posso ajudar com o meu testemunho que também não tiveram um pai presente ou não tiveram outras coisas que eu posso ajudar? Então, o que eu penso é o seguinte, que tudo aquilo que nós passamos é algo que vai ser usado por Deus lá na frente, sabe? Então, se a gente está passando por uma situação hoje, por uma dificuldade hoje, é Deus querendo nos forjar, né? Igual um vaso na mão do olheiro, sabe? Deus querendo nos moldar ali, para que lá na frente a gente possa ajudar outras pessoas com a mesma dor que a gente passou no passado, sabe? Porque eu não sabia dessa dor que eu tinha de paternidade e tal. Deus tocou isso em mim no encontro com Deus da anunciar, sabe? E aí começou a vir e falar assim, tá, e agora o que que eu vou fazer com isso? Né? Qual que vai ser a minha resposta diante daquilo que Deus me mostrou? Né? Será que eu vou ficar aqui no cantinho, moado, falar assim, ah, não, eu sou o pobre coitado? Ou eu vou ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação de mostrar, falar assim, ó, você não teve um pai presente, mas tem um pai lá em cima, um pai celestial, que ele sabe de todas as coisas, que ele sabe que ele tem um propósito na sua vida. Então, é sobre isso, né, pastor? É saber lidar com a nossa dor, que tem dores que a gente vai lidar pro resto da nossa vida, que a gente não vai conseguir lidar com a verdade, mas a gente vai conseguir administrar ela de outra forma, né? De alcançar outras pessoas, de mostrar Jesus através da nossa dor. E eu acho muito interessante, um pastor falou isso um dia, isso marcou minha vida. Ele falou que existe a grande história da humanidade. Qual que é essa história mais importante que existe? Porque tudo está convergindo para essa história. Qual história que é essa? O plano de redenção. Sim, É a maior história do universo. Desde o início ali,
tudo que vem acontecendo na plenitude dos tempos vai convergir nessa história maior. Aí Deus pega a nossa história, que é uma história menor, e inclui a nossa história na história maior, para que a partir da nossa história, a história de alguém seja transformada. Olha que Ah, coisa coisa louca, né? poderoso demais, né? Então a minha Amém. história é só uma história, mas quando ela se une à grande história, a minha história pode transformar a história de outra pessoa. Amém. E entender que nós passamos mesmo não é desprezar a dor, não é dizer que ela não existe ou minimizar. A gente não pode minimizar a dor do outro, porque quem Sim, passa é que sente. Mas sim. nós precisamos entender que juntos, na comunhão, nós vamos superar, nós vamos passar, nós vamos continuar. E a perseverança é isso, é o Espírito Santo nos ajudando, é Deus nos ajudando, mas nós temos que ter um braço do nosso lado também. Foi o que Arão e U fez, né, com o seu Verdade. grande líder, Uhum. né, Moisés, segurou o braço dele, estava cansado. Ele não deixou de fazer, mas teve mãos para para poder ajudá-lo. auxiliá-lo. E a igreja é isso, porque João muda muito rápido, né? Nós estamos aqui bem, tá tudo tranquilo. Amanhã chega a É tempestade. verdade. Ah, não tem jeito, é assim. E o que que eu tenho que ter? Gente do meu lado para me ajudar. Aí, na outra semana muda, virou tudo de novo. É, Agora é eu que passei, agora eu vou ajudar o outro a passar. É assim, nós vamos perder parentes daqui a pouco, verdade. né? Eu penso, eu tenho meu pai e minha mãe, eles todos ali próximos de 80 anos de idade. Então, daqui a pouco, Vai ou chegar o pode momento, né? acontecer, eu ou um irmão mais novo acontecer. Aí o que, que vai acontecer? Vai ter irmãos lá me ajudando nesse dia. Só que vai acontecer com eles também, se Jesus Verdade. não voltar. E eu vou ter que estar lá. Isso é a sinergia que a igreja precisa ter, de apoio. Né? Nós usamos errado, né? Suportar uns aos outros. A gente fala assim, eu suporto aquele fulano de tal que é muito difícil. Mas não é isso que o texto está dizendo. É dar suporte. Eu tenho que dar suporte, entendendo que amanhã eu preciso de algo que um dia eu entreguei também. E É assim a gente verdade. continua como igreja. Amém, pastor. Glória a Deus. Agora partindo para um outro assunto, você falou sobre liderança, falou sobre discipulado, e um outro assunto que o senhor citou comigo antes da gente iniciar aqui foi sobre a grande comissão, né? Então, o que o senhor tem para poder falar, o que mais te toca nesse assunto? Grande comissão para mim, eu vou contar até uma experiência que eu tive. Quando eu ia sair da outra igreja, eu estava na dúvida, né? Dúvida não, eu estava esperando o tempo certo de Deus. Aí cheguei na igreja, uma irmã do coque, que era uma senhorinha, irmã da Alvina. Ó, Cheguei na igreja, eu morri de medo dela. Só que nesse dia ela olhou pra mim e falei, nossa, e é agora? hoje. Aí ela olhou pra mim e abriu os braços e ela chorando. Aí eu fui em direção, ela me abraçou. Ela falou assim: vai meu filho, que os campos estão brancos. Então essa foi a mensagem que ela me deu da parte de Deus. E foi quando eu tive convicção de sair de lá e vir para cá. E de fato foi o que eu vivi de experiências, de ver o crescimento de células, de batismo, e é o que mexe com o meu coração. Mexe com o meu coração. E esse retiro que eu fui, parece que ela ativou de novo essa paixão no meu coração a respeito disso. Porque a grande comissão, ela é hoje, nós vivemos a grande omissão. Verdade. Eu comentei com minha esposa esses dias, como que é difícil você trabalhar nessas questões de envio. Hoje o trabalho mais difícil da igreja, missões. Por que Verdade. existem bases missionárias? A gente deveria parar e perguntar por que existem bases missionárias. Não era para existir. Uhum. Mas por que existe? É porque alguém está se omitindo. Alguém deixou de fazer. É um pensamento meu, né? Uhum. Igual eu falei, eu posso estar 100% errado, mas é o meu pensamento. Então, hoje, tudo que fala a nível de grande comissão, há uma batalha espiritual para as pessoas entenderem. Há uma batalha espiritual para os trabalhos nesse sentido crescer. Então, a grande comissão, para mim,
deveria ser a maior missão de todo mundo. É o mais importante, é o que não se negocia. Porque quando alguém vai morrer, você vê aqueles filmes lá quando a pessoa está morrendo, né? E a última palavra que ela tem, ela não chega e fala assim, ó, a pessoa lá tomou o tiro, aí chegou a mulher, olha, tem uma conta de luz dentro da gaveta e o dinheiro está em tal lugar, paga lá. Ele não fala isso, né? Ele Verdade. deixa a última mensagem dele ali, a coisa mais É importante. mais Então nós marcante. precisamos pensar, Jesus estava aqui na terra, ele ia embora, o que foi que ele deixou? Quais foram as últimas palavras dele? Foi a grande comissão. Jesus deixou a grande comissão. Ele treinou os discípulos para a grande comissão, não treinou eles para mais nada. Verdade. Ele treinou, ele dedicou 3 anos da vida dele nos discípulos para quê? Para eles cumprirem a missão de que ir por todo mundo e pregar o evangelho. E o que eles fizeram? Obedeceram. Sim. Em toda a história da igreja, nós vamos ver homens que obedeceram. Hoje, nós estamos aqui por causa da obediência deles e de todos que vieram depois. Porque se eles não tivessem obedecido, nós não teríamos chegado. Não teríamos chegado ao conhecimento de Jesus. Então, a grande comissão é uma ação também de gratidão por aquilo que eu já recebi, Sim, por verdade. aquilo que chegou até mim. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só tenho Jesus porque alguém me deu. Alguém anunciou, alguém pregou, alguém me discipulou. Pessoas oraram por nós, pela Sim. nossa conversão. Quando eu converti, que eu fui saber um tanto de gente que orava pela minha vida, pessoas que já tinham me evangelizado tantas vezes, foram plantando semente dentro de mim. Quando eu converti, eu lembrei deles todos. Então, o que eu tenho que fazer agora? O mesmo. Mas nós vivemos um tempo em que a pessoa, por exemplo, tem 10 anos de igreja, ela nunca levou ninguém a Jesus, ela não se preocupa. Ela não é um problema para ela. O problema não é levar, você não ter levado. O problema é isso não te doer. Sim. O Não faz a problema é porque, diferença, né? assim, quem salva é o Espírito Santo. Sim. Nós somos chamados para anunciar. Aí, se eu estou anunciando, se eu estou dedicando, orando pela salvação das pessoas e não houve conversão, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Mas o Espírito de Deus não quis salvar, eu entendo. Agora eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim: o quanto eu me envolvo com a grande comissão? O quanto eu me envolvo no processo de evangelização? Né? Tava nesse retiro, né, eu ouvi, eu já tinha esses dados, mas 75% das pessoas se convertem por meio de pessoas do seu vínculo. Sim. Amigo, parente, é isso. Todo o resto, televisão, outras, pregação, vai compor 25%. Então, as pessoas que estão à minha volta, todo lugar que eu estou é meu campo missionário. Sim. Então, a chance das pessoas que eu tenho vínculo conhecer Jesus é quando eu estou perto delas. O meu pastor nunca vai chegar perto delas. Nunca. Então, Verdade. nós precisamos entender que o evangelismo pessoal é a nossa missão diária, do Uber, do cara do posto de gasolina, da padaria. Isso é a grande comissão, porque a gente acha que a grande comissão é um evento de evangelismo. Ah, vamos fazer um evento aqui. Não, a grande comissão é uma transferência de vida. Jesus não transferiu uma informação, Jesus transferiu vida dentro deles. E eles Verdade. transferiram também vida. O que eles deram? Os apóstolos deram a vida. Eles Deram tudo, morreram né? por causa disso. Deram a vida. Então não é falar, é transmitir a vida. Amém. Então, porque falar, todo mundo fala. Você pode até estar falando num evento evangelístico e tudo, mas é a transmissão da vida. Sabe, alguém que chegou até Jesus por causa de mim. Verdade. Alguém que olhou para mim e chegou ao conhecimento. Eu digo que o ápice da vida cristã não é o púlpito. O ápice da vida cristã é alguém chegar ao conhecimento de Jesus através da sua vida. Glória a Deus. Esse é o ápice da vida cristã. É você batizar alguém. É você poder ver que aquela pessoa foi salva por causa de você. Porque pensa bem, vamos fazer um pensamento aqui inteligente. Se o propósito de Jesus fosse só nos salvar, nós íamos ser salvos e morrer. Acabou, né?
Então, se ele te salvou, você tá aqui, para quê? Verdade. É para que você salve outras pessoas, para que você seja um canal de salvação nessa terra. Então nós precisamos entender que o mundo está se perdendo, Jesus está voltando. E a grande comissão é uma responsabilidade pessoal de todo crente. Todo crente. Mas pode olhar, a central hoje vive um grande crescimento. Sim, Mas o próprio pastor Paulo falou que ele está triste porque cresceu muito, mas e o tanto que poderia ter crescido? verdade. E o tanto de pessoas que não Não levou foram ninguém. alcançadas. Teve uns que levaram, mas teve um tanto que não levou. Então, se nós formos pegar hoje e trabalhar com matemática, pega uma igreja de 200 membros, aí ela faz um batismo de 30 pessoas. Glória a Deus. Comparado às outras igrejas, foi um batismo maravilhoso. Top. Mas comparado à responsabilidade da igreja, é um número É, trágico. sim. O que as outras pessoas estão fazendo na igreja? Porque se foram de 200 pessoas, 30 pessoas dá 15%? É, isso mesmo. É mais ou menos Mais ou isso, menos né? isso mesmo. Aí eu fico pensando assim, Não foi nem o que cinquenta por as outras cento. pessoas fizeram? Então a grande comissão é algo que a gente não pode deixar de falar, de ensinar e de praticar. Mas a primeira coisa que precisa é queimar no meu coração. Sim, Que eu não posso desejar que as células que eu coordeno vivam se eu não vivo. Se sim, não é verdade. algo que queima no meu Não é a coração. sua verdade, né? Então tem que queimar no meu coração e eu viver a grande comissão. Aí eu começo a despertar as pessoas. Então hoje, é, na igreja brasileira, a cada uma pessoa que se converte, ela é equivalente a 43 crentes. É como se fosse assim, de 43, só um que trabalhou. Nossa. É um dado assim Ass- assustador. Muito É, assustador. é assustador. Então, nós precisamos pensar sobre a grande comissão. E eu já fui uma pessoa mais assim com essa questão, Sim. e às vezes os não, a falta de resposta vai desanimando a gente. Aí a gente vai deixando, sabe? Quando você fica assim, vou deixando isso aqui. Deixar de lado, Aí assim, vai né? deixando. Só que Deus me cobrou isso, sabe? E eu Amém. por isso que eu fiquei ontem à madrugada, foi essa semana eu tive algumas experiências com Deus, e eu fiquei à madrugada justamente escrevendo sobre isso, sabe? Sobre como nós estamos contra a grande comissão. E eu acordei com uma perspectiva diferente, então eu queria deixar aqui para quem vai ouvir né, esse podcast, olha, seja um canal de salvação, Amém. você tem a missão, Jesus vai cobrar a gente Amém. dessas pessoas que Verdade. nós não temos a obrigação que elas sejam salvas. A obrigação nossa é pregar. Sim. É um mandamento de Deus. Todo mundo quer as promessas, mas nós esquecemos do mandamento. Então, assim, fale de Jesus para ela, seja intencional, crie uma conversa, crie uma conexão e você vai ser surpreendido. Você vai ver pessoas chegando ao conhecimento, chore por elas, ore por elas, e você vai ver pessoas se convertendo através de sua vida. Amém. É sobre isso mesmo, né, pastor? Gastar a vida para poder levar pessoas para Jesus, né? A gente foi alcançado para poder alcançar, né? Então, glória a Deus por isso. E meio que o senhor já falou, mas falando de novo, pensando lá no céu azul. O céu azul vivendo a grande comissão ali. Quais seria o conselho, né, de quem que vai ouvir de lá, os passos práticos, assim, para a pessoa ouvir e falar assim, tá, beleza, entendi, eu tenho que fazer isso, isso e isso. O que que o senhor diria para essa pessoa? Então, lá no Céu Azul, como eu falei, nós somos surpreendidos, né? Tivemos um batismo, batizamos 8 pessoas, Glória a Deus. né? Para a igreja. Você estava, né? No Eu estive, batismo? tava lá. Então, para a igreja que estava num processo de revitalização, foi um número Uma grande absurdo, vitória. né? E nós estamos lá todo culto, desafiando as pessoas. Nas células nós estamos desafiando. Essa semana, igual dessas experiências que eu tenho tido com Deus, eu voltei com uma perspectiva diferente, de mais incentivo ainda a respeito disso. Então,
As pessoas têm convidado muita gente, eu vejo né, nas células muitas pessoas sendo convidadas, nós estamos tendo muitos visitantes, mas nós podemos aumentar a nossa intensidade, né? É, À sim, medida que todo mundo que está ali, eu falo lá direto, se nós estivermos aqui, se não for para ser um canal de transformação nesse bairro, para que a gente está aqui? Não tem porquê a gente estar reunindo, fazendo culto, fazendo projeto, não tem. Então eu tenho dito muito ali no céu azul. E é uma coisa que eu penso no meu coração. Deus não nos dá uma igreja num bairro. Deus nos dá um bairro por meio da igreja. Então Deus está nos dando uma responsabilidade. Eu falo muito lá, se a criminalidade está crescendo aqui, é um problema nosso. Se os divórcios estão aumentando, é um problema nosso. E sim, como que verdade. nós combatemos isso? Pregando o evangelho. É o evangelho que vai transformar essas pessoas, que vai transformar os adolescentes. No último culto sobre maturidade eu falei, o maduro ele preocupa com aquilo que com que é realmente importante. Então às vezes nós estamos brigando por uma coisinha entre a gente e o povo morrendo. O que é isso? Imaturidade. E eu preciso pensar na real situação espiritual daquele povo. Então, o pessoal assim me segura esses dias que eu tô, né, mais tô mais ainda nessa perspectiva dessa experiência que eu tenho vivido em Deus, e eu Amém. quero mostrar para eles que eles têm um potencial muito grande de influência, que eles têm Jesus dentro deles. Eu falei lá esses dias, né? Nós temos uma igreja que tem uma estrutura, nós não temos dinheiro, mas uma coisa nós temos, a mesma coisa que Pedro e João tinham, quando aquele paralítico pedir uma esmola. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos dar, que é Jesus. Então Amém. nós temos o que é mais importante que uma igreja precisa ter, é Jesus. E se a gente entender isso, Deus vai usar a gente muito. Nós temos uma meta aí de 10 células. Eu fui muito desafiado porque muitas pessoas falam isso, que o Roberto Botrel, ele falava assim, ó, se você tem uma meta, coloca um zero, mais um zero no final, que você vai se desafiar mais. Eu falei, meu Deus, então era 100. 10 células, então é 100 agora. Um zero mudou Nu. tudo. Mas aqui, se Deus quiser fazer, Ele Com faz. certeza. Ele tem poder de fazer. E eu creio que nós vamos viver muitas conversões, muitas transformações, muito testemunho. E eu falo pro pessoal lá, vocês que estão aqui, vocês vão ser a cultura dessa igreja. Quem chegar vai chegar e vai esperar em vocês. Então por isso que vocês têm que amadurecer e ter uma fé firme para que os que cheguem aqui possam ser transformados também pelo poder do evangelho. Amém. É isso aí, pessoal do Seu Azul. Ó. O pastor tá precisando de líderes maduros, que fazem, gerem discípulos. Então, em nome de Jesus, eu também creio, viu, pastor, que ali no Céu Azul tem um potencial muito grande, sabe? Muito, muito grande. Porque eu acho que é um dos maiores bairros de Belo Horizonte Sim. e carece de pessoas que verdadeiramente estão dispostas a isso, a viver o evangelho, né? Então, glória a Deus por isso. Agora, pastor, a gente já está caminhando para o nosso final de podcast, em nome de Jesus. E eu preparei aqui, tipo um bate-bola, sabe? Eu faço uma pergunta, o senhor responde rapidamente aí. Amém? Fechou? Vai lá. Beleza, então. Aqui, ó. Pastor, existe um livro, algum livro ou autor cristão que te marcou na sua caminhada? Foram vários livros, mas o último que me marcou, Formador de Heróis. Ó, esse é É top, um viu? livro que eu Nu. indico todos lerem. Mexeu muito comigo. É aquele que fala que o verdadeiro papel do líder é se tornar inútil, né? É uma frase que ele coloca lá que fala que o herói vive para sua geração. O formador de heróis vive para gerações futuras. O Amém. herói vive para sua igreja. O formador de heróis vive para o reino. Amém. Glória a Deus. Outra pergunta. Se pudesse voltar no tempo, que conselho você daria ao Pedro do passado? O conselho que eu daria é ser mais obediente, ser mais transparente e ouvir conselhos de pessoas mais experientes. Eu falo principalmente para o meu pastor. Se eu Sim. tivesse ouvido mais, eu tinha errado menos. Mas na nossa desobediência, muitas vezes, e na nossa arrogância, orgulho,
nós achamos que sabemos e não conseguimos respeitar aqueles que já têm uma história. Então, eu daria esse conselho, sabe? Ouvir mais e ser mais obediente aos conselhos de gente mais experiente. Amém. Então ouviu aí, né, jovens? Bora ouvir quem tem mais experiência que a gente, porque eles não querem que a gente passe por aquilo que eles passaram, né? Então, amém. Sim. Qual versículo mais te marcou na sua caminhada? O versículo que mais me marcou são vários, né? Mas o que eu citei aqui, até me deu um branco aqui na minha cabeça, não sei se é Mateus 9, 34, 35, mas é justamente quando Jesus viu a multidão e teve compaixão dela, porque eram Sim. como ovelhas que não tem pastor. Então essa Ovelhas passagem ela abandonadas, mexe né? muito comigo, porque quando você vai olhar adiante, Jesus ele multiplica os pães para a multidão. E a multidão, o texto fala que ela era interesseira. Ela era interesseira, ela estava ali por causa dos milagres. Mas o que as pessoas eram não mudava quem Jesus era. Sim. Então, quando nós temos compaixão, o que as pessoas são não muda quem nós somos. Então, nós exercemos a compaixão independente do motivo que trouxe a pessoa até nós. Amém. Entre discipulado, liderança e missões, qual desses temas mais mexe com seu coração hoje e por quê? Nosso Deus. Então, eu confesso que a experiência com missões começou na minha vida muito pela Késia, né? Que é aqui da nossa igreja, e ela já foi em muitos trabalhos missionários, então eu fui na base internacional da UEC, comecei a participar das reuniões do DDM, que é o Desafio de Minas, fui algumas reuniões na Oitava Presbiteriana, que é uma reunião de muitos missionários. Eu iria para o Iraque este ano, né, Que para o isso, hein? Kurdistão, só que por causa do céu azul não foi possível. Eu chorei uma semana por causa disso. Então isso mexeu muito, mas mexeu muito comigo. Mas eu acho que as três coisas estão muito atreladas, né? A questão da liderança, a questão do discipulado, a questão de missões, porque eu ouvi que a igreja que mais crescia no mundo era na China. Mas hoje uma das igrejas que mais cresce no mundo, igreja perseguida, é no Irã. E uma Sim. estratégia que eles usam lá, eles discipulam a pessoa sem que ela tenha convertido. Que isso, hein? Então é algo que mexeu comigo demais. Discipulado é antes da pessoa converter. Sim. Então ela fica tão tocada por aquilo que é feito na vida dela por meio do discipulado, que ela se interessa pela fé e muita gente tem se convertido sobre isso. Então a liderança entra porque a mais do que viver algo, eu preciso influenciar outros para viverem também. Amém. Glória a Deus. O senhor comentou, né, pastor, que o senhor é pastor em tempo integral aí no Anunciar. E eu sei que vocês têm uma folga, né? Não sei se é uma folga semanal ou algo assim, que o pastor Leno já Sim. comentou comigo. Nesse tempo assim de folga, o que o pastor Pedro gosta de fazer, fora das suas responsabilidades assim ministeriais? Olha, então, eu na verdade, ter fora da minha folga, né? Uma coisa que eu gosto muito de luta, Ah, é esse eu uma já vi coisa que mesmo. me distrai muito, tanto assistir como praticar, né? Que eu faço Muay Thai, eu gosto muito. E assistir luta também me diverte muito, é uma coisa que me relaxa, então eu gosto de assistir. Então, quando Uhum. o UFC que é mais madrugada, né? Mas eu assisto em outros momentos também, luta, mas quando eu fico em casa, eu gosto muito de curtir ali o momento, lá fazer um café. Eu sou meio assim, eu chego e fico olhando os pássaros lá tem dois pés de goiaba e um de acerola em casa, eu fico lá olhando os pássaros, Olhando a eu natureza, né? sento, Hum? ponho uma canção, gosto muito de ouvir adoração, nossa, eu gosto demais de ouvir, eu tô até tentando aprender a tocar violão só para tocar em casa, quando eu estiver Não vai sozinho, riscar em cima do segundo tempo. altar, não, né? Não, não, não quero atrapalhar o pessoal, não. Então eu gosto desse momento ali de reflexão mesmo. Então o tempo que eu tô, né, minha folga é na quinta, é um tempo que eu faço muita reflexão, penso muito sobre algumas coisas. Aí eu gosto de curtir minha casa, eu amo ficar em casa, É gosto bom, muito né? Ó, ali. bom demais. Então é um tempo para mim mais de introspecção mesmo,
deixar o tempo ali passar tranquilo. Não tem uma coisa tão específica assim que eu gosto de fazer, não. Amém, glória a Deus. A última aqui, é, se pudesse resumir o evangelho em uma frase simples, para alguém que nunca ouviu, como seria? É de uma forma simples para alguém que nunca ouviu? Nunca ouviu. Ah, tá. É, o que nós vemos é muito menor do que tudo aquilo que realmente existe. Amém. Resumir a sua vida em apenas essa vida é desprezar o autor do universo. Então, antes de nós chegarmos aqui, já existia uma história. Antes da história que nós conhecemos existir, já existia um Deus. E Deus, sendo rico em misericórdia, Ele decidiu nos criar. Nós nos desviamos dele, mas Ele nos dá a oportunidade de voltarmos para Ele novamente. Então, se voltar para o Criador, é voltar para o propósito da sua criação, o propósito da sua vida. Então, nós somos criados para nos reencontrar com aquele que nos criou. E tudo fará sentido quando nós estivermos na eternidade, vivendo o propósito original que Ele tem para nós. Amém, amém. Glória a Deus. O pastor, estamos encerrando aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado aí por ter achado um tempinho aí na sua agenda. O senhor curtiu do papo? Gostou do podcast? Gostei demais, fluiu bem. Eu gostei de ter. Eu acho que eu fiz muitas reflexões aqui que eu estava respondendo, Aquilo que Deus está mas ministrando no foi seu bom o coração, você assunto. falou aí, né? Foi muito bom, gostei demais. Obrigado pela oportunidade. Que isso, eu agradeço, é uma honra recebê-lo aqui. Tá convite feito para você, pro senhor voltar outras vezes, né? Em nome de Jesus, eu acho que tem muito mais assuntos ainda pra gente poder falar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço nosso primeiro podcast aqui, nosso primeiro episódio com o pastor Pedro. Então eu quero lembrar vocês de novo, né? Deixe seu like, inscreva-se aí no nosso canal, siga aqui ó, as redes sociais aqui do Jesus Talk Oficial, underline no Instagram, a gente também vai estar no Spotify, a gente está aqui no YouTube. Então em nome de Jesus, compartilha, sabe? Eu tenho certeza que você está precisando de ouvir muito aquilo que foi falado aqui, outras pessoas também estão precisando, todos nós estamos precisando de ouvir mais de Deus. Então compartilha, deixa o seu like, que aí que o YouTube vai entender que precisa de mostrar esse vídeo, mostrar esse podcast para mais pessoas. Né? Então que em nome de Jesus nós viemos falar de Jesus e viver o Evangelho de fato. Então, um grande abraço a todos, que em nome de Jesus, Deus abençoe vocês e ative aí as notificações porque virá muito mais conteúdos. Amém? Deus abençoe vocês.